Olá pessoal, tudo certo? Espero que sim. O que eu vim trazer aqui para a gente hoje nessa videoaula? Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai criar uma tabela dinâmica e com essa tabela dinâmica a gente vai utilizar duas bases diferentes, ou seja, duas tabelas distintas, ou mais, ou três ou quatro, quantas a gente quiser. E eu vou mostrar também qual que é a vantagem de você fazer isso, sendo que poderia ser mais fácil fazer utilizando uma base só. Se eu mesclasse as duas tabelas, como PROC-V, por exemplo, PROC-X, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Fique até o final da aula, não deixe de assistir até o final que eu vou mostrar para vocês o porquê que é legal a gente fazer utilizando duas, três ou quatro bases, o quantos a gente precisar, tá? E antes de mais nada também, eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal e ativa o sininho que está ali do lado ali no YouTube, para que você vai sempre receber aí os conteúdos nossos e aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu computador, quando a gente publicar algum conteúdo novo. Então, vamos lá para a planilha. Primeiro eu quero apresentar para vocês aqui a planilha. O que a nossa planilha tem, tá? É uma planilha onde eu tenho o estado, o PIB daquele estado e a área do estado. E aqui do lado eu tenho uma outra tabela onde eu tenho o estado também e a região na qual esse estado faz parte. Para que a gente consiga conectar essas duas tabelas, eu vou ter que vir aqui selecionar essa tabela aqui, vou lá até o final, cheguei ao final dela aqui, tá? Se você quiser fazer isso com tecla de atalho, eu vou mostrar. Você clicado ali no canto superior direito da tabela, você vai segurar Ctrl Shift, direcional para a direita, direcional para baixo. É uma forma de você selecionar toda essa tabela. Ou então, você selecionar Ctrl Shift asterisco, tá? É outra forma de você selecionar toda a tabela. Aí nós vamos vir aqui na guia inserir tabela. Eu vou dar um OK. Vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo que aparece para mim o nome da tabela. Então eu vou renomear essa tabela aqui. Lembre-se que isso fica na guia design da tabela, eu tenho que estar clicado aqui em cima da tabela para a guia aparecer, tá? Se eu tiver clicado fora, a guia some. Então, lembre-se disso, você tem que clicar dentro da tabela, na guia design da tabela, altera o nome dela aqui, ó. Qual o nome que eu vou pôr? Eu vou colocar o nome de PIB, underline, 2018. Vou dar um Enter, alterou o nome dela ali. Para que eu vou fazer isso? É para que na hora que eu visualizar o nome das tabelas, fique mais organizado, eu saber o que é cada tabela. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, nessa tabela. Vou dar um Ctrl Shift 8 ou Ctrl asterisco, né? Vou vir cá em inserir tabela. Para quem não está acostumado a trabalhar com tabela, veja que ela já está selecionando o cabeçalho e está marcado aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho, minha tabela tem cabeçalhos. Então, se eu desmarcar aqui, ela não vai entender o cabeçalho, tá? Então, eu vou deixar aqui marcado e vou dar um OK. Beleza, já selecionou ali a tabela. E eu vou chamar essa aqui de estados, underline, região. Não, vou pôr estado, região. Tá? Estado, região. Vou dar um Enter. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou conectar, vou criar uma relação com essas duas tabelas. Mas o que é essa relação? Eu tenho que ter uma informação nessa tabela que seja idêntica a essa. E qual que é a informação que eu tenho igual aqui? É o estado, tá? Eu tenho aqui os estados aqui e os estados aqui. E lembrando, os nomes têm que estar idênticos, tá? Se tiver algum nome diferente, ele não vai entender, tá? Então lembre-se disso, os nomes têm que estar idênticos. E onde que eu acho essa ferramenta aqui para me conectar esse cara? Fica aqui dentro de dados, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, que chama relações. A gente vai clicar nele, vai clicar em novo. Aqui eu vou selecionar primeiro a tabela PIB 2018. E qual que é a coluna que a gente falou? Estado. E depois eu vou selecionar aqui a outra tabela, que é a tabela Estado e Região, que é a tabela que vai ser espécie de um pivô. Vou falar um pouquinho disso depois, tá? E aqui eu vou selecionar a coluna Estado também. Então vou dar OK. Está processando ali. Criou a relação. Posso fechar aqui agora. É o próximo passo. Eu vou inserir a tabela dinâmica. Venho aqui na guia Inserir e vou clicar em Tabela Dinâmica, tá? Lembrando que eu tenho que estar clicado aqui em cima da tabela para que ele reconheça qual tabela que eu quero criar. Cliquei lá.
Qual detalhe aqui que a gente não pode esquecer? Eu tenho que flegar esse cara aqui, ó. Escolha se deseja analisar várias tabelas. Aí você marca esse cara, adicionar esses dados ao modelo de dados. O que o Excel fez? Tem um cara aqui, ó, escondido aqui, ó, de dados. Esse cara aqui, ó, ele se chama Power Pivot. Ou então eu tenho a guia dele habilitada aqui também. Se caso ele não aparecer aí para você, esse suplemento habilitado, é só você vir em Arquivo, Opções, Suplementos. Você marca aqui, ó, Suplementos com e dá um ir aqui, ó. Aí você vai ativar esse cara aqui, ó, para você. Power Pivot for Excel, tá bom? No meu caso aqui já está ativado, eu não preciso ativar novamente. Aí aqui está criada para mim a tabela dinâmica, eu vou gerar aqui os dados. O que eu quero saber? Eu quero saber um relatório onde ele some o PIB em função da região, tá? Aqui ele está aparecendo somente a tabela do PIB, mas se eu vier aqui e clicar em tudo, ele vai aparecer para mim todas as tabelas que estão nessa relação, tá? E eu venho aqui em Estado, Região e vou selecionar região, vou arrastar região para linhas. Ele trouxe ali para mim região. E aqui eu vou trazer o PIB, tá? Vou pegar o PIB e vou trazer para valores. Então ele somou ali para mim, deixa eu configurar isso aqui como moeda, clicar aqui, configurações do campo, formatar número, vou pôr aqui moeda, vou pôr nenhuma casa depois da vírgula. Ok e ok. Ele fez ali para mim, vamos ver aqui, ó, 7 bilhões, quanto que é isso aqui? 7 trilhões, né? 7 trilhões está dando aqui. Vamos ver se vai conferir com o total aqui. Eu vou somar essa coluna aqui. Vou vir aqui embaixo, vamos lá, 7004, 14100. Então, bateu ali o total. Eu sempre gosto de fazer e conferir para ver se os dados estão corretos, tá? Agora, Márcio, por que isso é importante ser feito dessa forma? É o seguinte, eu poderia muito bem vir aqui na planilha 1, pegar essa tabela aqui, fazer um PROC-V aqui, ou um PROC-X, tá? E trazer a região de acordo com o estado. Lógico, uma tabela desse tamanho aqui, tranquilo, não tem problema. Só que se você começa a trabalhar com conjuntos de dados muito grandes, isso faz diferença. Isso realmente faz diferença. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que isso vai fazer diferença. Tanto em tamanho do arquivo, como tempo de processamento. Primeiro, tamanho do arquivo. O que muda? Cada célula que tem uma fórmula é um conteúdo a mais que você está adicionando no teu arquivo. É um dado a mais, é uma informação a mais, ou uma fórmula ou um conteúdo, tá? E a fórmula ela pesa mais do que um caractere. Mesmo que tenha o mesmo número de caracteres, a fórmula ela pesa mais. E eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou salvar esse arquivo, vou dar um Ctrl B, ele salvou. E eu vou vir aqui, ó, em Arquivo, Informações. Vai trazer para mim as informações desse arquivo. Ele está com 139 KB, tá? Vou voltar aqui, vou abrir uma planilha nova e vou fazer aqui em 1000 linhas. Primeiro aqui eu vou anotar 139K, tá? Vou pôr aqui nada para a gente lembrar, nada aqui do lado. Vou selecionar da linha 1 até a linha 1000. Como que eu estou selecionando? Eu estou segurando a tecla Shift e estou Page Down. E vou até lá na linha 1000. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar a função aleatório. Vou clicar igual aleatório. Apareceu ele para mim, deu um Tab, fecho o parênteses, vou segurar Ctrl e dou um Enter. Ela já levou a função para toda a coluna. Quando eu seguro Ctrl e dou um Enter, ele leva o cálculo para todo o intervalo no qual eu estou selecionado. Tá? Então eu crio ali a função aleatório Enter. O que é essa função? Ela cria valores aleatórios de 0 até 1, tá? Dessa forma aqui, só para vocês saberem. Eu vou dar um Ctrl B agora e vou colocar aqui, ó, fórmula. Vamos lá, fórmula. Então agora vamos lá olhar qual o tamanho que o meu arquivo ficou. Vou clicar aqui em Arquivo, Informações, 163 KB. Vou pôr aqui 163. Beleza, só para a gente lembrar. Deixa eu apagar esse K aqui. 163. Agora eu vou pôr com valores. Somente valores. Aqui, ó. Vou selecionar esse intervalo, Shift Ctrl, vou dar um Ctrl C e um colar especial valores. Aqui, colar especial, cliquei no V, pronto.
ele tirou as fórmulas aqui, ó, tá vendo que ele tirou as fórmulas? Está somente os valores. Eu vou dar um duplo clique só para vocês verem o tamanho do número. Dei um ESC para desativar a cópia, vou dar um Ctrl B. Salvou o arquivo novamente. Vamos lá ver o tamanho desse cara que ele está agora. Arquivo, informações, ele veio para 158 KB. Vou voltar aqui, 158. Então, tá vendo aqui, ó, que ele, se eu preencher os valores, ele foi para 139, ele foi para 158. Se eu preencher com fórmulas, ele foi para 163. Então, o primeiro ponto é o tamanho do seu arquivo. Volto a falar, lógico, um arquivo deste tamanho aqui, com essa quantidade de informações, não vai fazer muita diferença. Só que se você trabalha com um grande conjunto de dados, 50 mil linhas, 60 mil linhas, o que é comum, tá? Da gente trabalhar facilmente, até mais, vai fazer muita diferença isso aqui para você. Então essa é a primeira causa, tamanho do arquivo. E a segunda, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou selecionar esse intervalo aqui todo, segurei Ctrl, Shift, direcional para baixo, e vou colocar a fórmula aleatório entre novamente. Não, aliás, aleatório somente. É igual a aleatório. Dei um Tab, fechei parênteses, segurei Ctrl para ela, lembra? Para ela fazer em todo o intervalo, segurei Ctrl, deu Enter. Está ali a fórmula aleatório. Gerou valores aleatórios. O que eu quero dizer com isso daqui? Quando vocês vão ver ele recalcular. Quando eu entro dentro de uma célula, eu cliquei aqui em F2, ele entrou na edição da célula. E eu dou um Enter. Viu que os valores alteraram todos? Porque essa é uma fórmula dinâmica. Toda vez que eu faço um processamento no Excel, ele executa todas as fórmulas. Então isso é um padrão que o Excel trabalha. Tem como a gente configurar para ele não executar todas as fórmulas, tá? Mas eu particularmente eu nunca usei isso. Ou seja, se eu tivesse feito, vou voltar aqui agora. Planilha 1. Se eu tivesse feito um PROC-V aqui em cada linha ou PROC-X, cada vez que eu entrasse numa célula e desse um Enter, ele tem que processar todos esses cálculos até o Enter ser concluído. Volto a dizer, numa planilha desse tamanho aqui, com essa quantidade de linhas, tranquilo, não ia ser problema. Mas se fosse um conjunto de dados grande, você teria problemas. Eu já tive. Tem um outro conceito importante da gente entender, que é o conceito de chave primária e qual que é a tabela pivô dos seus dados. O que é o conceito de chave primária? É quando em uma das tabelas, que no nosso caso é a tabela pivô, você não pode ter os valores repetidos. Os valores que conectam dessa tabela aqui nessa, eles não podem se repetir. Ou seja, eu não poderia ter São Paulo duas vezes aqui. Iria dar errado, tá? É um conceito que, para que a gente entenda, isso é muito importante. E aí o conceito de tabela pivô, eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou pegar essa tabela aqui, vou selecionar ela, vou dar um Ctrl asterisco, vou dar um Ctrl C e vou vir aqui do lado aqui, eu vou dar um Ctrl V. Copiei ali, vou selecionar o intervalo aqui, vou vir na divisão aqui da coluna, dar um duplo clique para ele recalcular as larguras, tá? E vou vir nesse cara aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou dar um igual, vou selecionar aqui, vou dar um vezes 1,15. Vou dar um Enter. Vou pegar essa fórmula, vou fazer aqui para baixo tudo aqui, segurei o Shift e no direcional para baixo até o final aqui, dei um Enter, ela fez a fórmula. Agora eu vou pegar este valor, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, colar especial, valores. Ok. Vou tirar isso daqui fora agora. Aí eu vou mudar aqui, ó, PIB 2018, eu vou chamar de PIB 2019. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa tabela aqui lá no relacionamento. Vou voltar aqui em dados, na guia dados. Eu me esqueci de um detalhe. Vou vir aqui em design da tabela e vou mudar o número dela aqui para PIB. Vou apagar 2019. Pronto, para ficar organizado. Agora vem aqui na guia dados e nas relações aqui, ó. Cliquei em relações e vou criar mais uma relação. Agora, eu vou pegar na PIB 2019, cadê ela aqui? PIB 2019. Vou selecionar a coluna Estado, igual eu fiz anteriormente. Agora, eu vou pegar a tabela pivô, que é a tabela, essa aqui, ó, Estados, Região, Estado, Região. E vou selecionar Estado. Deu um OK. Está processando, fechar. Vamos aqui na tabela dinâmica agora. Vou clicar com o botão direito e pedir para atualizar a nossa tabela dinâmica. O que aconteceu ali? Vamos ver se ela trouxe. Aqui, ó. Eu rolei aqui para baixo, ela trouxe PIB 2019. Vou clicar aqui e vou trazer o PIB 2019 para cá, ó.
Vou configurar esse cara aqui como configurar, formato de número, moeda, tirar as casas depois da vírgula e dê um OK, OK de novo. Viu ali, ó? O que eu fiz? Eu adicionei 15%, tá? Não sei se vocês entenderam, eu acredito que sim. Eu adicionei 15% nesses valores em relação a essa tabela com essa tabela. Eu multipliquei 1,15. Esses dados não são reais, obviamente, só para a gente ver que tem diferença, né? Entre as duas tabelas, que vai dar uma diferença entre 2019 e 2018. Aqui na nossa tabela dinâmica, ela trouxe aqui para mim. Vamos conferir que se está certo? Peguei esse cara aqui, vezes 1,15. Ó, tá vendo que deu o mesmo valor? Vamos ver se está igual. Aqui, este igual a este. Está igual, então deu certo. Agora, nós vamos nesse cara aqui, ó, modelo de dados, para facilitar o entendimento do conceito de pivô. No futuro, eu vou gravar alguma videoaula falando mais sobre o Power Pivot, tá? Eu abri o Power Pivot e vou clicar aqui, ó, exibição de diagrama. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui estão as minhas tabelas. Eu poderia ter criado selecionamentos por aqui, seria um outro passo a passo, tá? Vou mostrar em outra videoaula. Mas aqui, ele já criou lá pelaquela ferramenta lá de relações. Aí vocês podem ver aqui, ó. Quando eu vou em cima da setinha, ele conectou o estado desse cara com esse cara. E aqui, mesma coisa. Conectou o estado deste cara com este cara. E essa tabela aqui é o pivô, porque ela é o centro. Tá, Márcio, mas qual que é a importância dessa tabela ser o pivô? Tá? Vou fechar aqui. Vou clicar aqui em cima. Sempre que a gente for trazer as informações para as linhas ou para as colunas, a gente tem que puxar da nossa tabela que é pivô, tá? Que é, no caso, vou fechar aqui as três, estado, região. Se eu tivesse trago de PIB 2018, ela ia dar problema. Vou mostrar aqui, ó. Vou pegar aqui em região, vou remover esse campo, vou pegar a região aqui de 2018. Quer dizer, nem tem, né, na verdade. Digamos que eu quisesse ver por estado, tá? Deixa eu voltar aqui, só para vocês entenderem. Se eu pusesse estado aqui e quisesse ver por estado, ele trouxe aqui para mim bonitinho. Aqui não faria muito sentido que nesse relatório, que é o mesmo dado que tem na outra tabela. Mas só para vocês entenderem o conceito. Tá? Eu peguei estado da tabela pivô. Se eu tivesse pego o estado da tabela PIB 2019, que não é o pivô, vou puxar o estado para cá, ela não dá certo. Tá vendo que ela trouxe o mesmo valor aqui? Tá? Ela não funcionou. Ele pediu para me criar uma relação que não existe. Por isso que tem que trazer a tabela pivô. Na verdade, eu trouxe o PIB 2018, o estado, desculpa, de 2018. Aí para 2018 ela funcionou, porque como está dentro da tabela 2018, ela entende. Mas na 2019 ela trouxe a soma de toda a tabela. Tá? Então isso aqui é um conceito que tem que ficar muito claro. Vou tirar fora esse cara e vou trazer esse cara aqui pra gente. A região, né? Então, região. Vou trazer esse cara aqui pra gente, que é o que nós tínhamos criado anteriormente. Então tá aí, pessoal. Uma aula bem interessante, um pouquinho mais extensa, mas é um conteúdo bem importante e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Todos os conceitos. Eu quis passar um pouquinho da teoria para entender esses conceitos mesmo, que é importante na hora de você criar aí no teu trabalho, na tua vida pessoal, esse tipo de planilha, esse tipo aí de tabela dinâmica, tá? Se você não entendeu, deixe seu comentário aqui embaixo que nós vamos te explicar, te responder da melhor forma possível. E mais uma vez, não se esqueça, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. E se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Pra gente é muito importante para valorizar o nosso trabalho e que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente cria com muito carinho para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau!